Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 111 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje vamos falar sobre a saúde dos seus ossos. Nós temos a grande honra de receber um médico ortopedista, gestor de clínica, ex-judoca, campeão pan-americano, ex-presidente do Clube Paineiras do Morumbi, Dr. Daniel Dell'Acqua. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer enorme, Silvio, um prazer enorme estar aqui com vocês. Faz tempo que eu já queria, né, que vocês tivessem esse convite, mas que bom foi dando essa oportunidade. Espero poder acrescentar em alguma coisa. Uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Olha, para mim, doutor, até antes da gente falar sobre ortopedia, sobre como que os executivos estão doentes nessa parte da saúde também, eu queria saber o que fez no começo o senhor se interessar pelo judô. Como é que foi que o senhor entrou no judô? Então, eu comecei a fazer judô com 4 anos e meio. Sei. Meu irmão já treinava no colégio, e no colégio o colégio ficava aqui em Moema, Nossa Senhora das Graças, né? Ficava em Moema e meu irmão treinava. Eu ia assistir ele treinar, só podia começar com 5 anos. E eu era um pouco, eu ficava olhando, só que eu já era gordinho e tal. Aí o professor deixou eu entrar para treinar junto e eu comecei a fazer. Na época, o professor era o professor Roberto Machusto, que era um ex-atleta olímpico, de Olimpíada de Montreal, na época. Sei. E a gente tinha, né? A gente criou essa imagem em cima do professor, aquela imagem de esporte, aquela imagem de educação, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção e foi ali que eu comecei. Que legal. E você imaginava, quando criança, que você ia chegar a ser campeão pan-americano, que você ia evoluir tanto assim na carreira, doutor? Na verdade, assim, quando a gente começa a fazer qualquer modalidade esportiva, né? A gente, na verdade, minha mãe fala, né? Minha mãe falava, né? Que minha mãe hoje está mais com a gente. Ela falava assim que aquele gordinho, né? Aquele garoto que ela colocou com 4 anos e meio, que não conseguia nem rodar o pé direito, nem rodava o pé. Todo mundo fazia direitinho, rodava o pé, olhava para a parede e tal. E ficava fazendo lá. Eu estava feliz comigo, né? Que criança, cada um tem seu mundo, né? Mas aquilo foi... Eu não tinha nem imaginado o que ia ser. Mas com o tempo, a gente vai tendo vai muito dos espelhos que a gente tem na vida, né? Então, você vai convivendo com pessoas que têm uma imagem... vou dizer, uma imagem positiva, uma imagem alegre, uma imagem próspera, uma imagem que isso transforma a gente começa a querer ser isso também. Isso acho que é o grande marco, né? O grande marco. Meu professor na época era o professor Roberto Machusto. Roberto Machusto, o filho dele, o Robertinho, foi para a Olimpíada de Moscou e vivia indo lá, vivia participando e para mim começou a ficar uma imagem muito bacana do esporte. Meu pai era médico, urologista, sempre apoiava a gente no esporte, a gente pequenininho, ia. E quando você vai vendo, aquilo começou a ser uma coisa para mim de uma coisa lúdica, aos poucos foi se tornando uma coisa um pouco mais que me trazia prazer, me trazia conquista. E aí eu fui querendo ter aquilo mais próximo da minha vida, não só naquele momento, como tenho hoje, até hoje, né? Hoje eu tenho mais de 50 e pancada aí, eu continuo vivendo muito próximo ao judô, independente da carreira médica, independente das atividades que a gente tem na vida. Eu também participo muito hoje, muito firme com o judô. E eu acredito que isso traz muita energia para a gente. Na verdade, na minha opinião, a gente é feito de energia. Por que você acorda, na minha opinião? A gente acorda de manhã com vontade de querer realizar, querer acertar, querer fazer o bem, querer... né? O que é isso? Na verdade, você cultiva dentro de você uma série de valores, uma série que você percorre dentro da tua infância, no convívio com seus pais, no convívio com as pessoas, que fazem você ter essa vontade e essa energia. O judô faz parte da minha vida. O judô, ele me trouxe essa energia e hoje, na idade que eu estou hoje, eu sinto muito uma vontade de querer devolver para o judô tudo que ele pôde trazer na minha vida, né? Quase todas as conquistas que eu tenho hoje na minha vida particular, profissional, nós vem muito da filosofia do judô. Então, para mim, mais para frente a gente vai contando os detalhes, mas para mim... com certeza. Eu queria saber se o senhor pratica ainda hoje alguma coisa ou não. Hoje o senhor está... Hoje eu não sei se conhece, assim, eu não sei se eu cheguei a te mostrar alguma oportunidade. Eu fiz judô desde os 4, eu fui e comecei a ficar competitivo com os 12, né? Eu acabei frequentando depois de 13 anos a academia do professor Shinohara,
a Associação de Judô Vila Sônia, que era lá que é onde formou os atletas conhecidos, né? A própria Sensei Shinohara, John Shinohara, o Norato, que foi campeão olímpico, o Mura, que foi bronze olímpico, vários atletas medalhistas olímpicos foram formados lá. E quando meu pai começou a ver que eu me interessava mais, e ele começou a tentar me levar nos melhores lugares, né? Aquele culto de você tentar estar próximo dos melhores para você tentar tirar o melhor de você. Então, ele me levou para Vila Sônia, que era a Judô Vila Sônia, e eu comecei a frequentar lá. Né? Praticamente naquela época, quase todos que faziam judô lá eram japoneses, né? Eu, apesar de ter cara de japonês, é muito mais o fenótipo do que o genótipo, né? Sei. Tanto eu frequentar, eu acho que se eu fizesse mais uns 10, 15 anos, eu vou estar cara total de japonês, o olho encostado no outro lado. E eu acabei frequentando a academia do Sensei Masao Shinohara, que foi um grande mestre, né, aqui do judô, que formou inúmeros, foi técnico da seleção de Los Angeles em 84. Depois eu acabei frequentando, fui para campeonatos pan-americanos, mundiais, classifiquei em campeonato mundial também, e acabei convivendo entre os atletas de pronta, né? E isso fez com que a gente, na verdade, na vida da gente... meu pai tinha um pouco esse culto, ele achava que se eu tivesse que estudar, que eu tivesse oportunidade de poder estudar na melhor universidade possível, né? Se eu tivesse que treinar, eu teria que ter oportunidade de treinar com os melhores naquela modalidade que eu decidisse. Se eu tivesse que conviver, eu teria que ter oportunidade, então, desde fazer piano, fazer inglês, jogar tênis, fazer o judô. Lógico, a gente não é bom em tudo, aliás, a gente tenta fazer as coisas bem, né? Mas, na verdade, o que determina, na minha opinião, o que determina realmente é a nossa vontade de acertar, a nossa vontade de fazer o que e o que diz é o conjunto da obra, né? Não é uma obra específica, é o conjunto da obra. Você fala, poxa, esse garoto foi um garoto esforçado, fez alguma coisa na vida que tentou, né? E realmente foi isso que o judô me deu, assim, está me trazendo até hoje. Eu acho que vai continuar trazendo. Eu continuo treinando até hoje, respondendo a pergunta, né? Continuo treinando. Eu treino. Hoje eu tenho em casa, eu tenho uma academia pequena, que eu estou aqui no Campo Belo. Eu tenho uma academia, tem a parte de musculação, como todos fazem, a parte de musculação que chega uma determinada idade, tem que fazer, agora falando da parte óssea, né? É importantíssimo a gente manter nossa massa óssea, nossa condição física, em todos os aspectos. Seja para a longevidade, seja pela saúde, seja para manter os ossos fortes, a gente lá na frente não ter aqueles problemas de fratura, né? Você vê que a longevidade da gente está muito relacionada à quantidade de força nos seus membros inferiores, né? Então, a agachamento a gente faz aí umas 2, 3 vezes por semana, vezes por semana, eu tento treinar várias vezes por semana a parte de exercício, musculação, não precisa ser pesado, mas gosto de lutar também, porque eu acho que é uma coisa que me traz muita satisfação. Hoje mesmo, estamos hoje dia 17 de junho, está tendo o Mundial de Budapeste de Judô. E eu estava assistindo, 5h30 da manhã eu estava assistindo, 5 horas da manhã. Acompanhando. Porque para mim aquilo me traz energia, eu adoro ver os nossos... Eu me sinto lá, eu tive lá, há 30, 40 anos atrás, mas eu me sinto lá e eu gosto de ver aqueles garotos, eu gosto de ver o que está tendo de novo, o que está se fazendo no mundo, e gosto de estar me aprimorando para poder estar no tatame. Quando eu estou no tatame, às vezes eu tenho ido hoje mais no Clube Paineiras do Morumbi treinar, mas eu já fui no Pinheiros, né? Eu fui atleta do Pinheiros muito tempo. Às vezes vou nas academias, hoje eu sou ligado ao Instituto Kodokan do Japão, né? Claro, famosíssimo. Né? Então, a gente faz quase todas as graduações, a graduação pelo Japão é feito pelo Instituto Kodokan do Brasil, e eu sou uma das pessoas que ajuda a fazer isso. Então, tenho a confiança dos japoneses também, que é uma coisa que quem convive, quem sabe nesse meio, sabe que para você obter o respeito e a confiança do povo lá do Japão, que é um povo extremamente educado, você precisa realmente, mais do que falar, você precisa ter maneiras de agir. Essas maneiras de você agir com as situações da vida, eles te dão credibilidade para eles terem um respeito, para você poder os representar ou não, né, nessa atividade. Então, assim, eu só tenho a agradecer o que o judô me deu, continuo querendo retribuir. Quando eu vejo uma criança pequena praticando, eu quero que ela tenha os olhos e tenha o mesmo gosto e a mesma felicidade que eu tive nesse esporte. Que eu tive, eu quero que ela tenha também. Esse esporte me levou a ser médico hoje, fazendo a universidade que eu fiz, ele me levou a conhecer lugares no mundo que eu jamais conheceria se não tivesse tido essa oportunidade, me levou a ter situações de vida
né? Eu conheci desde Luiz Carlos Prestes em viagem, que eu tinha 17 anos na época. Olha só. Luiz Carlos Prestes, até uma vez teve os Jogos Pan-Americanos de 91 em Havana. Eu vi o Fidel Castro próximo, né? Que ele estava próximo. Não diga. Até ter contato com Goodwill Games em Seattle, com pessoas que comandavam o poder na época nas Unidas. A gente acaba passando por situações na vida que a gente acaba vendo que tudo que a gente vê de longe, quando a gente é mais novo, a gente acha que é uma coisa inatingível, né? Quando a gente vê, na verdade, que tudo é atingível, muito é da tua maneira como encarar, de você levar as coisas e como você assume, né, aquela situação. E sabe que às vezes as coisas não são tão programadas como as pessoas acham que são, nesses meios que comandam, né? Sim. Essas empresas. Até é verdade. Né? É verdade. Né, o mundo de Berlim, como ele caiu, né? É verdade. Daniel, você foi campeão pan-americano em que ano? Nossa, eu fui com Jogos Pan-Americanos. Assim, a gente tem campeonato pan-americano, né? E tem Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos são campeonatos que são que nem a Olimpíada da Pan-América, feita a cada 4 anos. Eu fui com 20 anos, era o primeiro ano da Faculdade de Medicina da USP. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos de 91 em Havana. Depois eu lutei os Jogos Pan-Americanos de 95 em Mar del Plata. Depois eu disputei inúmeros torneios. Disputei também campeonatos, o Goodwill Games em Seattle, 90. Sim, o último torneio que eu fiz, eu comecei a disputar torneio internacional em 88, né, no Campeonato Mundial de Cadetes, no Japão. E os últimos torneios que eu fiz como adulto, não como master, como adulto mesmo, eu fiz 2003, 2004 na Itália. Né? Entendi. Então, todos os pré-olímpicos que teve 92 em Barcelona, eu tive em Barcelona, no Mundial de Barcelona, eu fui em 5º lugar, depois teve em Atlanta, tive também no evento teste da Olimpíada de Atlanta, em 96. Caramba. Em 2000 fiz seletiva, fiz final da seletiva pré-olímpica para a Austrália, 2000, né? Aí em 2003, acho que eu me lembro de 2003, 2004, eu fiz a última viagem que meu pai foi, a gente fez um torneio na Itália, acho que foi em Tretores, Sardenha, a gente fez um torneio e tal, que eu estava com meu saudoso pai lá e foi muito bacana para nós dois. Que legal, que legal. E Daniel, o judô foi o que fez você se interessar pela ortopedia? Como é que foi a sua formação? Pelo que você está falando, você se formou na USP, não é isso? Sim, como que foi a história? Né? Eu, quando comecei meu pai, minha mãe, assim, os pais da gente, eles eram pessoas assim que valorizavam muito. Meu pai, ele foi uma pessoa que fez medicina, né? Mais velho. Sim. Ele era químico industrial e ele fez medicina mais velho. Então, eu fui na formatura do meu pai. Né? E a gente prezava muito pelo estudo, pelo esporte, mas pelo estudo. Sim, claro. E então, quando a gente estudou, eu fiz colégio Bandeirantes, depois, quando o meu irmão mais velho foi o primeiro a entrar, ele resolveu fazer medicina. E sim. Eu gostava de medicina, eu gostava da profissão do meu pai. Meu pai nunca falou para a gente fazer medicina, mas eu achava interessante. Na minha época, uma época um pouco mais antiga, a gente tinha aquela mentalidade, né? Ou você fazia direito, ou você fazia engenharia, ou você fazia... Né? Exato. Ou advocacia também, né, Daniel? E aí, hoje em dia, na verdade... direito, você falou. Tem inúmeras carreiras que eu não sei nem o nome. Meu filho acabou de entrar na Politécnica, fazer mecatrônica na Politécnica de São Paulo. Eu não sabia nem o que era direito, a quantidade de dimensão de posições de comando, né, que um engenheiro pode ter, que ele é, e que ele é preparado com a parte de números. Né? Então, mostrava a minha ignorância na época, era garoto. Né? E assim, mas assim, foi muito bacana. E eu acabei gostando, meu irmão passou a medicina USP, e eu tinha essa imagem, eu vi ele entrar, eu vi ele cortar o cabelo, na época cortou o cabelo, no objetivo, tá? Aí eu achava que eu ia conter a mesma coisa, só que meu irmão era uma mente brilhante, né? Eu já não era eu já era mais esforçado. Então, eu não tive essa oportunidade. Eu me lembro que eu estudei bastante, quando eu acabei o colegial eu prestei, depois eu fiz um ano de cursinho, e eu me dediquei, eu prestei 4 vestibulares de medicina, na época não era que nem é hoje a gente tem muitas faculdades de medicina, né? Antigamente era um pouco mais difícil você adentrar numa faculdade de medicina. E o que aconteceu? Aí eu acabei prestando 4 vestibulares, eu entrei em 3. Entrei na Unicamp, entrei acho que PUC de São Paulo, entrei em 3 faculdades e não entrei na USP. Só que o meu irmão tinha entrado na USP e eu queria entrar na USP. E aí que vem muito uma correlação que eu faço entre o esporte e o que o esporte me deu, o que eu pude aproveitar na minha parte profissional. Então, por exemplo, eu podia ter feito a Unicamp. A Unicamp é uma faculdade super boa. Excelente. Um orgulho enorme, na época, 90 candidatos com uma vaga. A faculdade é excelente, não tem o que falar, era a turma de 1990.
já, se não me engano, 28ª turma, tenho amigos até hoje que eu encontro nos hospitais, é um lugar brilhante. Sim, sim. Só que lá, na época, eu tinha 19 anos e eu não ia conseguir treinar, né? Adequadamente. Em Campinas vai ter academias, tem portas abertas, mas para mim manter... Porque para você estar numa seleção brasileira de judô e viajar nesses torneios, não viajam várias pessoas para lutar o Mundial. É só um por país. Não tem 2, não tem 3. Sei. Você pode pagar 1.000 passagens, só vai você ganhar a seletiva, se for o número 1 do país. Entendi. Então, nossa, você tinha que estar no estágio de treinamento, você tinha que ser o número 1, você não podia ser o número 2, nem o 3, nem o 4. Entendi. Então, exigia treino, exigia um compromisso muito grande, e eu queria me manter no nível que eu estava até júnior, né, no adulto também. E eu vi que em Campinas eu não ia conseguir ter essa mesma estrutura que eu tinha em São Paulo. Eu já era profissional, era contratado, né? Era contratado, tinha patrocínio, na época, patrocínio, não vou fazer merchandising, da Puma, do Pierre, não sei o que mais e tal. Até comprei meu primeiro apartamento com dinheiro do patrocínio. Maravilha. Mas assim, eu treinava bastante lá e eu vi que não ia dar. Então eu tinha 2 opções. Ou eu largava a faculdade, eu fiz 6 meses de faculdade, largava para prestar outra vez e só tem um tiro só, que eu entro na USP. Se eu não entrasse, eu ia voltar para a Unicamp, derrotado, entre aspas, na minha cabeça, que assim, você ia cair de turma. Entendi. Né? E na minha cabeça não existia esse negócio de cair de turma. Eu continuava com a minha turma, eu mudava de... Né? Eu era sempre muito esses raciocínios. Então, eu tinha visto que no outro ano, que eu estudei bastante, eu acabei treinando muito menos nos últimos 6 meses. Sim. Antes do vestibular, do que eu deveria, e eu achei que isso me prejudicou um pouco o meu rendimento. Então, eu achei comigo que eu me comprometia comigo mesmo, que eu ia continuar treinando naquele semestre, estudar pra caramba, mas ia treinar pra caramba também. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. E nesse semestre eu acabei indo tanto pro Goodwill Games, que foi em Seattle 90, depois acabei indo pro Campeonato Pan-Americano, acabei indo pro Sul-Americano. Fui bem, me mantive na seleção e no final do ano eu prestei vestibular. E quando saiu a lista de aprovados, que foi em fevereiro, início de fevereiro, saiu um dia antes, eu não sabia, eu fui comprar um jornal, quando eu vi, foi talvez uma das maiores emoções fora dos meus filhos, né, que eu tive na vida, assim. E essa é uma coisa que eu desejo a toda pessoa que tem um sonho, é ter esse tipo de emoção. É uma coisa que, pra gente, parece que foi 10 minutos, né, que eu fiquei gago, na hora que eu vi meu nome, fiquei sem palavras, não sabia o que dizer, estava sozinho, estava no jornaleiro, né, e eu não sabia o que falar, não sabia o que dizer, né. Até hoje eu vejo, até emociona um pouco, mas isso dá uma certeza pra gente que a gente pode tudo nessa vida, né? Vai de você acreditar e você se dedicar. Eu me dediquei pra caramba, consegui passar. Era um cara esforçado, não era um cara brilhante. Claro. Esforço é tudo. Né? E aí eu passei. Junto com isso, já tínhamos seletivas, já dali a um mês e meio, seletivas visando o Campeonato Mundial Adulto. Era o último ano de juvenil, de júnior, né, para adulto, visando os Jogos Pan-Americanos, quer dizer, campeonatos muito fortes, que são os melhores do Brasil adulto, né? Eu era melhor do Brasil júnior, mas adulto ainda eu estava no grupo. Na minha época tinha um vice-campeão olímpico, que era o Douglas Vieira, que medalha de prata em Los Angeles, tinha o Aurélio, que era campeão olímpico em Seul, na mesma categoria, fora os outros. Então, assim, era uma categoria que, se o garoto puder, tinha muitas desculpas para tentar não pôr, né, colocar, que nem o pessoal fala, colocar o seu carrinho na pista, né? Porque os outros carrinhos, teoricamente, tinham um motor mais forte, né? E eu não sei a mentalidade do judô, a mentalidade que meu pai me educou. Ele, não, você consegue tudo. Então, minha energia ficou lá em cima. Puxa, eu consigo ganhar seletivo. Então, eu estava treinando, intensifiquei mais meu treinamento e cheguei na seletiva com uma mentalidade muito boa e ganhei a seletiva. Ganhei a seletiva com os caras mais conhecidos aí, ganhei e fui para os Jogos Pan-Americanos. Fui para o Mundial primeiro, foi o melhor resultado da minha vida em Campeonato Mundial com 20 anos. Eu fui semifinalista do Campeonato Mundial. Quem foi para Mundial Adulto de judô sabe a dificuldade que é. Caramba. Quase 60 e poucos países, e um de cada país, forte pra caramba. Disputei com medalhistas olímpicos e tal. Eu não sabia nem quem era quem. Eu era um garoto novo, gordinho, esforçado, treinado, dedicado, que achava que podia chegar. E aí eu cheguei, foi o melhor resultado da minha vida, né? Ficar entre assim, primeiro do mundo, naquele ano de 91. Mas da Olimpíada, coloquei o Brasil como cabeça de chave na Olimpíada de 92. Sim. E isso norteou a minha vida, tanto na faculdade de medicina, no primeiro ano, 91, depois até o 6º ano, e norteou a vida no esporte. Eu acabei indo para Jogos Pan-Americanos e tal. E isso mostrou, né? Eu achei que, para mim, o mais bacana, para mim foi muito bom. Mas foi muito bacana também que essa garotada que cresceu com a gente, tanto no esporte quanto na faculdade de medicina, eles conseguiram ver que dá para fazer as duas coisas, né? Se você se organizar,
na modalidade que eu faço, Dá, as outras. Dá para você fazer as duas coisas. dá, Você precisa levantar mais cedo alguns dias, levantar escuro, outro dia você tem que dormir, dormir já está bem tarde, mas assim, tudo é possível, né? Aquela frase clássica no meu vestibular, né? Tudo vale a pena se a mão é pequena, né? sim, Ela sim. pode ser interpretada de várias formas, né? E para mim, a coisa mais importante que tem numa pessoa é o coração. Só para viver na parte médica, é o coração da pessoa saber que nela ela pode realizar qualquer coisa na vida dela, o coração dela que determina se ela vai ser uma pessoa próxima, não deixar se abater por nada. E isso vai muito da maneira como você raciocina, como você encara seus problemas, as situações de vida. Então, isso ajudou muito e, graças a Deus, eu acredito nisso muito e eu tento passar para meus filhos e as pessoas que nos rodeiam. Mas eu acho que isso é uma mensagem super importante. Então, tão importante quanto você realmente usar seus dons, sua vocação, é você ter persistência, e você ter resiliência, e você saber quando você conseguir direcionar suas energias para aquela sua meta, aquele foco que você tem, realmente você acaba chegando ali, né? E me diz uma coisa, Daniel, eu vi que você foi presidente do Clube Paineiras do Morumbi. Como que a filosofia que você aprendeu no judô te trouxe para gerir um clube do tamanho do Paineiras do Morumbi? Conta um pouquinho sobre essa gestão antes da gente falar sobre a sua clínica. Tá, imagina só a situação. Eu tive dois filhos, né? Sim. Então, em 2003 eu acabei fazendo as últimas competições grandes, né? Meu filho nasceu em 2007, o mais novo, né? Então, 2003, 2004, continuei competindo um pouco, fazendo minha especialização, passando nos concursos públicos, né? Virei médico assistente da USP, acabei nas especializações, especializado nisso, naquilo, tal, direitinho. Minha esposa prestou os concursos dela, minha esposa também da sua área, né? Virou procuradora, tal. Sim. E a gente estava com a vida mais ou menos guiada, né? Aí que nós fomos ter os filhos. Aí acabei de ter os filhos, eram pequenininhos, né? Eu falei, caramba, onde que meus filhos vão poder ter isso que eu tive, as academias? Seisei Shinohara já estava bem velhinho, né? As academias dos Seisei japoneses que passavam aquele Bushido, aquela educação, Sim. Já estavam mais velhos. Eu falei, caramba, seria interessante eles poderem internar aqui no clube, né? E aí eu falei, cara, em que clube e tal? No Paineiras a gente já era sócio há muito tempo. Aí eu fui ver no Paineiras, eu tinha um excelente professor de judô, mas o professor ele não tinha estímulo, tinha 45 alunos na época, o professor Paulo Junqueira, excelente, Kodansha, mas não tinha quase alunos, né? E eu falei, caramba, né? Puxa, podia ter. Conversei com uma pessoa, com outra lá dentro, e eu via que não havia esse interesse, né? Sei. Aí meu pai, do clube também, uma vez foi convidado para ser conselheiro, e ele acabou tendo um linfoma nessa época. Foi ter um linfoma, fazendo tratamento com câncer e tal. E aí chamaram, eu estava na mesa com ele, tinha acabado de diagnosticar o linfoma. Aí perguntaram, você não vai entrar? Ele falou, pô, eu vou ter que fazer um tratamento aí e tal, quimioterapia, imunoterapia, essas coisas. Não vou poder entrar, tal. Aí a pessoa olhou para mim, que era novinho na época, seu filho pode? Aí o meu pai olhou para mim, eu falei, ele falou, você quer? Eu falei, pai, eu sou o que comanda. Eu não estava muito preocupado comigo, eu estava preocupado com ele. Claro. Se ia sentir bem, se não ia sentir bem. Ele falou, tá bom, ele vai então. Eu falei, tá bom, vou. Aí eu entrei tentei entrar ser conselheiro de um clube, né? Que é a votação do sócio e tal. E minha família era muito conhecida no clube, respeitada, a gente sempre foi pessoas que agiam de uma forma correta tal, e eu acabei entrando como conselheiro do Clube Paineiras extremamente novo, né? E nessa que eu entrei como conselheiro, aí já veio a segunda ideia, né? Poxa, vamos montar o judô. Entendeu? Vamos montar o judô de uma maneira competitiva, não uma maneira só lúdica, uma maneira que as pessoas possam usufruir do Bushido, das orientações da filosofia do judô em suas vidas, não só para mim, para os filhos claro. aqui, né? E aí tentei, na época, conversar com uma presidente que tinha, uma pessoa bacana, tudo, só que também não havia interesse. Aí, só que na época, até engraçado, chato de falar com essas pessoas, mas assim, na época é como tudo, né? Uma presidência, um conselho, ele é muito parecido com o Conselho do Brasil, né? Então, algumas pessoas são de um lado, outras pessoas são do outro, e outras pessoas, às vezes, votam contra outras pessoas, não porque gostam da primeira pessoa, é para outra perder, né? É muito engraçado. Eu comecei a perceber umas coisas assim, né? E eu na época, um grupo queria assumir o poder e ia votar contra aquela presidente. Eu tinha pedido para ela entrar, né, com o judô, ela falou não.
Aí eu passei nas mesas, 120 conselheiros, fui conversando, falou, olha, vocês me apoiam, eu vou entrar com uma... No dia que a gente quer fazer no dia do orçamento, com essas medidas, eu entrei com um pedido para ter verba, para ter um judô competitivo no clube e tal, fiz um memorando lá, né? E aí eu fui pedir apoio para o 120, e para minha estranheza, as pessoas nem me conheciam, mas apoiavam muito, não porque eu era bacana, é mais porque eles não te conheciam, a presidente ia contra e eles iam derrubar a ideia dela, entendeu? Sei. E aí eu acabei colocando no dia isso, na hora que eu coloquei, na hora que foi para a votação, foi muito engraçado. Colocou para votação, eu subi, peguei o microfone, coloquei para votação, aí a presidente pediu, na época, a Silene Rolando, ela pediu assim, olha, eu peço uma parte, e eu quero 10 minutos para a gente discutir isso. Ela pediu 5, 10 minutos para discutir. E a gente já tem, ela percebeu que a gente já tem maioria estourada, ia aprovar meu projeto. Sei. Ela me chamou de lá e falou, senta aqui, você retira seu projeto? Falou para mim. Eu falei, mas como eu vou retirar? Agora eu vou aprovar. Ela falou, mas seria interessante você retirar teu projeto, porque eu tô na presidência ainda. Eu falei assim, mas e aí, eu quero fazer o judô? Não, eu vou deixar você fazer a partir de janeiro do ano que vem. Vou te apoiar para você fazer isso aqui. Mas não é o momento agora. Tipo, era, sei lá, setembro, outubro, alguma coisa assim. Sei. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou eu acreditava no que ela estava falando e tirava meu projeto. Sei. Eu tentava passar meu projeto na marra, só que ia ter alguém na presidência que ia ficar mais 2 anos contra o que eu fiz. A pequena sabotagem, né? Sei lá o que aconteceu. Sei lá o que podia acontecer. Eu sei que eu preferia acreditar na pessoa. Eu olhei no olho dela e falei assim, eu vou tirar o projeto. Tudo bem, eu confio na senhora. E o que aconteceu? Na hora que eu subi no palco e tirei o projeto, o fotógrafo só jogar ovo em mim, né? Os caras, pô, que absurdo! Não sei o que, falaram um monte de intempéries lá para meu respeito. Eu escutei, fiquei olhando e falei, espero que eu esteja certo. Eu falei, né? Espero que eu não esteja errado, senão eu nunca mais consegui provar. Não consegui fazer mais nada aí no clube. Aí aconteceu que passaram, chegou em janeiro, o diretor de esportes, vice-presidente de esportes na época, o Stolfnegger, ele me chamou de lado e falou, olha, nós temos um projeto que a Silene mandou te procurar e você colocar em prática. Então ela foi super correta, ele foi super correto. Poxa, que e bacana. a gente fez tudo certinho. Aí chegou, a gente começou a localizar o local, fomos fazendo, e esse número, né, subiu de 45, 50 crianças rapidamente. Eu comecei a me empenhar para fazer, aí comecei a não ter esforço, né? Essa é a parte do esporte. Eu falei, o que as crianças precisam? Eu preciso ter evento para criança, preciso ter boneco, preciso... Comecei a colocar um monte de situações que faziam a criança estar bem no judô. Ter a parte lúdica, ter parte isso, então eu arrumei um professor que fizesse isso. Depois eu peguei, aí tinha evento com chocolate, tinha evento com o pessoal de criança. De repente, em alguns meses, eu estava com 250 crianças, chegamos a 700 crianças ao todo. Quanto? E aí começou a ter um judô forte no Clube Paineiras. Quantas crianças, Daniel? Chegou a 700 e pancada. Hoje deve ter em torno de 700. Você está brincando? Tudo isso? Tudo isso, né? E aí eu acabei ficando diretor de judô, depois eu me afastei do conselho que diretor de judô, ajudei a comandar, e eles queriam que eu me afastasse, ficasse. Eu fiquei ajudando, né? Sempre com aquele... Me lembro que a gente fazia, começamos a filmar a aula das crianças, e no final mostrar para os pais, que os pais não podiam estar presentes. Então, às vezes tocava aquelas musiquinhas do Coldplay, junto com as crianças, com os pais. Sim. Às vezes eu estava tocando a música, os pais estavam encantados com o que as crianças estavam realizando, né? Nos vídeos que a gente gravou durante o ano, e a gente mostrava para as diversas turmas. E às vezes eu chorava num canto que eu achava tão bonito aquilo, não, porque, sabe, ficava emocionado com aquilo. Eu, o professor na época, era hoje o professor do SESI, o Alexandre Lick, hoje, inclusive, está fazendo excelente trabalho lá no SESI e tudo. A gente começou esse trabalho com o professor Ricardo Giulianetti, que é o atual professor do Paineiras. E foi muito bonito, foi muito bacana e cresceu muito, e é um trabalho contínuo, né? Como tudo na vida. Você dá e contínuo. Depois eu acabei alugando uma casa, coloquei atleta, eu mesmo pagava atleta, pagava casa. Olha só. Depois aconteceu, porque assim, energia é tudo. Né? E na verdade, eu não estava investindo ali em crianças, estava investindo nos amigos dos meus filhos, estava amigos do clube, eu estava investindo no que eu achava que podia ser bom. Hoje, inúmeras famílias estão no Clube Paineiras, inúmeras famílias têm educação, já temos vários meninos que entraram na medicina, lá no Paineiras. Teve o filho do Orgulho fez medicina, teve o filho vários garotos estão fazendo medicina lá também. Por quê, na verdade? Eu não sei se eu tenho influência sobre isso ou não, mas os pais viram com bons olhos isso. Então, assim, você acaba semeando, independente da pessoa gostar ou não gostar de você, coisas boas. Isso traz coisas boas.
Meu filho saiu de lá também. Meu filho acabou de entrar agora na Politécnica também. Olha só que interessante. Mecatrônica é difícil pra caramba. Hoje em dia tem uma série de dificuldades, né? E também o meu mais novo está estudando, tem outros garotos estudando. E assim, a gente começou a ter muitos militantes no clube com esse projeto. Militante eu acho fantástico, porque o militante é um garoto que ele vem com muita vontade, né, com muita sede de conseguir as coisas. E se você quiser aproveitar essa sede dele, primeiro, ele pode prosperar no esporte, pode prosperar na vida, em todas as áreas. E ele vai fazer o teu garoto ser melhor, porque o teu garoto, para acompanhar ele, também vai ter que ser melhor, vai melhorar o convívio de todos, né? Então, sabendo fazer as coisas crescem. E isso foi o que aconteceu lá no Paineiras. E o que aconteceu com isso? Uma hora eu vi que dava para crescer mais. Essa pessoa que me apoiou para montar isso veio me pedir, né? Agora vem a resposta em relação à presidência do Paineiras. E que o grupo dele estava de 40 conselheiros, tinha eleito 37 era do outro grupo. E aí ia ter uma eleição para presidente e nenhum cara das pessoas que eram as pessoas mais experientes do grupo, ninguém queria sair para presidente. Por quê? Porque o risco de perder era imenso. O outro grupo tinha pessoas conhecidas na Globo, eram da Globo, da mídia, tinham praticamente ganho a eleição, né? A eleição para conselheiro, e ia ter uma eleição para presidente. Eles achavam que não iam ter chance. Não, põe o Daniel. O Daniel é um cara querido, põe ele. O Daniel era um cara que era novo, os filhos pequenos. Tudo contra, né? Novo, filho pequeno, trabalhando pra caramba, um monte de responsabilidade. Não tinha experiência assim, no comando. Eu já tinha gerenciado médicos, que eu tinha sido a parte no Hospital das Clínicas, já tinha sido diretor num clube, mas não dessa dimensão, Clube dos Médicos, da Ação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, lá do Ensina USP. Mas assim, não tinha essa experiência toda. Mas eu tinha muitos amigos. CEOs de um monte de empresas, CFOs de um monte de empresas conhecidas, que falaram, Daniel, os mais amigos falaram, Daniel, importante na maneira como você entra na presidência, a maneira como você sai. Fique esperto, né? E eu falei, aí caiu a conversa outra vez, né? Que eles me convidaram, minha esposa não queria, né? Minha esposa é muito discreta. E eu achei que eu ia conseguir fazer alguma coisa, não só pelo judô, pelo esporte do clube. Né? E aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai, na época, estava vivo. Outra vez, né, ele olhou para mim e falou, filho, falei, filho, o que você acha? O pai, o que você acha? Que eu devo entrar ou não? Ele falou, filho, isso é muito particular de você, né? Mas, sabe, né? A vida é muito curta para passar vontade. Eu não precisava falar mais nada, meu pai. Né? Aí eu já entendi. Eu falei, pode colocar meu nome aí, entendeu? E aí o pessoal gostou. Só que assim, eu tenho um perfil, talvez por ser atleta, ter sido atleta, por ter lutado com os adversários de primeira linha, né? O Aurélio Miguel, o Douglas Vieira, vários caras ali, né? Que se eu for entrar, eu não entro para participar, eu entro com a maior chance de ter. Se eu tiver que fazer uma prova, eu vou estudar. Se eu tiver que lutar um torneio, eu vou treinar. Se eu tiver que disputar uma eleição, eu vou ver como disputa uma eleição, mas vou disputar da melhor forma possível. E foi o que eu fiz, né? Não me di esforço, então não saí daquela porta daquele clube, não deixei de ligar para ninguém que tinha que ligar, fui atrás do que tinha que ver, e aí a gente quase ganhou no primeiro turno. Eram 3 candidatos, um era dele, outro era esse outro candidato e outra eu. E aí a gente quase ganhou no primeiro turno, faltou 20 votos. Lá quem elegia não era o conselheiro, era o associado. Olha só. Totalmente diferente. Você tinha que falar com muita gente, então, Daniel. Então, o associado na porta que olhava para você e falava, é isso, é aquilo, conheço seu pai, eu não conheço, entendeu? É um negócio complicado, porque assim, na minha maneira de ver, a eleição para presidente com associado é totalmente diferente, entendeu? É uma pessoa que você está votando, você vota o presidente, o vice-presidente, tesoureiro e o secretário, mas assim, e assim, na verdade, o presidente tem esse glamour, só o nome que tem glamour, você vira um síndico, né? Nem me fale, Daniel, nem me fale. Você vira um síndico do clube e o maior detalhe ainda, você lida com orçamento, às vezes, que é o orçamento maior de muita cidade do interior. Olha, giram acima de 100 milhões os orçamentos, para mais. Mesmo? Bem grande. Depende do clube, né? E aí você acaba tendo acesso a uma estrutura muito grande, né? Uma estrutura desde a parte de administrativa, RH, tal, que uma parte de administração, de lidar com pessoas, lidar com famílias, lidar com vidas, e ao mesmo tempo saber ter um trabalho, às vezes, de compliance para você se proteger, porque você lida, só um seguro, na minha época, um seguro era de mais de 25 milhões, né? Olha só. Só para ter o valor do valor que não era
o anual, né? Então, assim, quero dizer assim, parece... E assim, você não ganhava nada, né? Não tem uma remuneração. Não tem salário mensal, não. Entendeu? Nossa. E, aliás, o que você fazia, então, eu falei, é pior que o síndico. O síndico, às vezes, ele tem o desconto Às vezes tem desconto, né? Alguns, depende de outros. Né? O meu não tinha desconto de nada. Aliás, como eu fui criado, eu queria mostrar exemplo. Então, por exemplo, toda vez que eu levava meus filhos para ia ter uma festa, você tem a mesa do presidente? Não tinha. Eu falei, não, meus filhos vão pagar. Eu vou estar trabalhando, mas meus filhos vão pagar. Minha esposa vai pagar. Então, eu fazia questão de passar o cartão e colocar num livro e clac, clac. Então, quem fosse ver lá, via que eu paguei tudo. Entendeu? Não tinha esse negócio de pôr gasolina no carro para ter desconto. Para amigo, fazer festa. Eu tô do lado do Einstein, então fazer uma festa no Einstein. Eu fico bravo que o Einstein do lado do clube ajuda o pessoal. Não, isso é pessoal, a festa eu tenho que pagar. E você ficou quantos anos, Daniel, na verdade, no Palmeiras, no Morumbi, o estatuto não permite que você tenha reeleição. Tá? Diferente do Pinheiros. Eu sou sócio dos dois, tá? Você tem uma amigo. Mas assim, no Palmeiras, 3 em 3 anos muda, o presidente não pode ter reeleição. No Pinheiros são 2 anos e tem reeleição. No Pinheiros, a eleição é pelos membros do conselho. Pelo conselho. Pelo associado. Entendi. Então, o associado que elege. Então, é uma coisa bem diferente. Eu achei muito legal esse modelo, tá? Foi o único modelo que eu conseguiria vencer uma eleição, foi assim. Sei. E quem conviveu nessa época, que foi 2016, 17, 18, no Palmeiras, sabe como que foi feito, quem trabalhou sabe que teve um respeito bacana, a gente praticamente não teve aumento nenhum na mensalidade nesse período. Eu tratei aquele clube que nem fosse a minha... É muito mais difícil você gastar o dinheiro dos outros que o teu próprio dinheiro. Muito mais, nem me diga. Se você gastar o seu dinheiro, você errar, você é o culpado e está tudo certo. Agora, se você errar com o dinheiro dos outros, como você vai justificar isso? Era um negócio realmente que, para mim, eu me lembro que foi uma desculpa boa, mas eu acabei treinando muito menos nesse período, engordando muitos quilos. Se você é grande, Daniel. E fiz de coração, acho que eu fiz de coração o que foi feito. Sim. E o esporte no clube, naquela gestão, assim, na minha maneira de ver, foi um esporte que nós tivemos atletas em Olimpíada, um clube que o clube não tinha tanta tradição, né? Legal. A gente tinha sincronizado só, tal. A gente conseguiu colocar no judô, nado sincronizado, na natação, teve várias pessoas no polo, teve várias pessoas que realmente teve uma formação toda naquela época, a gente conseguiu colocar a gente na Olimpíada, e realmente foi para mim, foi muito gratificante. Foi muito gratificante. E, na verdade, para essas famílias que conviveram, que batalharam junto, foi bom. Hoje eu participo hoje como conselheiro vitalício, mas não tenho essa atuação tão... de ficar o dia inteiro, tudo. Não, imagina. Eu não quis interromper a hora que você falou, mas você falou que a sua esposa ela é promotora, né, de justiça, é isso? Não, procuradora. Não, eu não sou da área de pública, não. Você falou que era igual a mim. Eu falei, não, eu não sou. Eu sou administrador. Eu tenho... Desculpa, eu falei da área de direito, eu achei direito, porque ela fez. Minha esposa fez São Francisco, né? E aí eu acabei conhecendo lá atrás, ela nem tinha entrado na faculdade ainda, mas assim, a gente. E eu queria só dizer que a gente prezava muito assim, a parte de estudo, a parte de formação, né? Que é muito parecido, mas assim, é isso, mas desculpa. Não, tranquilo, só para não ficar, as pessoas não acharem que eu sou uma coisa que eu não sou aqui. Com todo respeito aos procuradores e pessoal formado em direito, aliás, tenho grandes amigos na área também, e me chamou a atenção você falar que para você ser eleito na... Daniel, acho que você sumiu aqui para mim, peraí. Você está aí? Tá aí. Tá bom. Então, assim, não, eu estava falando que eu sou síndico também no meu prédio aqui, eu sei que você está falando como é difícil você ser responsável pelo direito dos outros, né? Não é como numa empresa que você pode tomar uma decisão e qualquer coisa a responsabilidade é sua. Na verdade, você tem que tomar uma decisão mais colegiada e procurando, vamos dizer assim, compor a perspectiva de todo mundo na hora que vai decidir. Então é bem difícil mesmo. Eu só posso admirar realmente você ter conseguido ficar 3 anos na presidência de um clube desse tamanho. Mas falando sobre a sua clínica, Daniel, sua especialidade é ortopedia clínica? Então, quando eu cheguei no 6º ano da faculdade de medicina, sim, meu pai era urologista. Eu falei, acho que eu vou fazer urologia. Sim. Né? E só que eu já convivia nos tatames, eu já reduzia ombros, eu tinha que aprender a reduzir ombro, reduzir cotovelo em cima do tatame. Sim. E eu comecei a ver que já era uma coisa natural eu mexer com pessoas.
Daniel, eu vou te interromper só para fazer uma pergunta aqui. O que é reduzir ombro, reduzir cotovelo? O que quer dizer isso? Quando a pessoa cai na luz, o ombro sai do lugar. Já viu aquela pessoa que sai do lugar? O ombro aí, a pessoa sei. fazer uma radiografia, aí vê se está, e outra puxa para cá, outra puxa para lá, volta para o lugar o ombro. Eu fazia aquilo automático, em cima do tatame. Você está brincando, não é sério? Eu acabei me falando, lógico, se for ver academicamente, ele falou, faça sempre um raio-x primeiro, depois reduza, para você não tem isso, não. aula, tudo. Academicamente é isso. Mas na prática, a pessoa tem uma dor estúpida. Se você tiver vivência na área, reduza logo, para essa pessoa não ficar sofrendo tanto tempo. Então, eu aprendi a fazer isso, aprendi a conviver com lesões, eu aprendi a praticar atividade esportiva, porque eu tive desses preparadores físicos, tipo Valdir Barbante, que é decatleta, até o Saba, família Saba, que o pessoal que fundou, ajudou a formar toda a parte da companhia atlética. Tem bastante gente. Edmilson Dantas, que foi LPO, que formou os maiores levantadores de pesos do Brasil. Tive muita gente na área esportiva, das mais diversas áreas, e eu via, e eu tive em centros olímpicos de treinamento, seja em Nova York, seja em Los Angeles, seja no Japão, seja na Áustria. Eu vi um monte de treinamento. Então, você acaba vendo muitas formas de tratar, muitas maneiras de treinar, e você acaba gerando uma vivência muito grande. Então, quando eu viajava, eu tinha em Tsukuba, dentro do hospital de Tsukuba, eu fui treinar, mas aproveitava para passar no hospital para ver o que estava acontecendo, olha só. operando. Então, você acaba vendo as coisas, você acaba aprendendo as coisas com uma visão bacana, porque você está na gema do negócio, entendeu? Você sabe como pensa a cabeça de um atleta, você sabe como funciona, né, a lesão, você sabe a expectativa, a hora que você tem que diminuir, a hora que você tem que aumentar. Você sabe que uma determinada cirurgia, meus pacientes, em geral, são pacientes, acho que não fica falando nome, são pacientes que são do UFC, antigo UFC, queria falar, tem UFC ainda, né? O UFC, tem alguns que são outras modalidades esportivas, são conhecidos, outros que são várias áreas conhecidas, que um acaba puxando o outro, e a pessoa vê que você faz uma coisa que você faz com brilho no olho, você faz com o coração, você gosta do que você faz. Então isso, uma coisa que não tem como não dar certo, entendeu? Dá certo. Você vai pôr a mão, você faz de coração, com brilho no olho, né? Então é uma coisa que a gente faz. Não tem como. A pessoa percebe em você que você faz o que você gosta. E para mim, o que eu mais admiro quando eu faço uma consulta com você, Daniel, é você fazer o desenho, né, do problema, ou quando você pega o seu esqueletinho aí que está aí do seu lado, que eu sei, e você mostra exatamente onde é que está o problema. Aí você faz o tratamento e fala, eu sabia. Aí quando você pede o exame só para confirmar, você fala, eu já sei o que é, mas eu vou pegar o exame ali. Eu falo, não, mas é verdade, que na verdade, assim, o que acontece com a gente? Eu, quando era novinho, eu tinha alguma lesão, ia no ortopedista, às vezes pelo clube, não é crítica, mas assim, eu observava. Eu ia com uma lesão, eu entrava com a lesão, eu saía com o quê? Saía de lá com Voltaren, desculpa a marca, né? Como queria falar, Voltaren e um pedido de exame. Aí eu voltava, depois de X tempo que eu fiz o exame, eu saía com Voltaren e pedido de fisioterapia. Então, na verdade, você trocava 2 por 2. Então, eu não precisava nem fazer, já ia ter que resolver o problema. Eu falei, cara, qual que é a minha capacidade de entender as lesões e resolver as lesões de maneira que a pessoa consiga retornar mais rápido? Então, eu comecei a ficar um pouco mais objetivo. Ó, tem que ter isso, fazer isso. Ó, você vai fazer isso, então caminha aqui. Então, tem que ser mais objetivo para a pessoa saber. Ela tem que primeiro entender o que ela tem. Porque, assim, paciente não é da gente, o paciente é ele. Um dia ele está aqui, outro dia ele está em outro lugar. E, assim, ele precisa entender o que ele tem, saber como ele se previne daquele que ele tem, onde é o ponto falho dele, onde que ele pode fazer sozinho, onde que ele precisa de ajuda. E a gente tem que tentar ajudá-lo nesse sentido. De preferência de uma maneira que não seja cirúrgica, conservadora, que ele faça isso. Né? Dependendo da escola, às vezes é um pouco mais cirúrgica. A escola, eu tive uma escola que foi mais conservadora. Só vai operar o que não tiver jeito. Já tentei tudo, não tem jeito. O próprio paciente fala para você, não é melhor a gente operar, que não está... Realmente, entendeu? Porque não é que a gente não tem, existem os parâmetros fixos, cirúrgicos, não é cirúrgico, mas tem muitos casos que são borderline, entendeu? Borderline, então, a gente tem que, às vezes, achar a causa do problema. Não adianta eu falar, o problema, tratar a consequência, você nunca tira a causa. Nem que você arrume a consequência, a causa continua. Então, você tem que atuar na causa do problema. Aqui está o problema. Aí eu resolvo a causa e ver se a consequência ainda te incomoda tanto. Se não te incomodar, segue o jogo.
Segue o jogo. Entendi. Esse é o princípio, entendeu? Então, Claro. nas faculdades que eu fiz, eu sempre tento fazer isso. E, na verdade, o bom senso, assim, eu acho que o bom senso, quando você luta, ou quando você faz uma luta, você vai disputar uma medalha num campeonato, que é só você e a pessoa, são não sei quantas mil pessoas lá, a pessoa torcendo, assim, uma fração de segundo você perde a luta ou ganha. Então você desenvolve algumas coisas que são, você é muito firme no que você faz e você tem que ter bom senso. Senão você perde o treino de uma vida numa luta. É verdade. Então, você tem que desenvolver isso. Lógico, a gente errou um monte de vezes para acertar pouquíssimas. Claro, Mas, claro. conforme você fica mais velho, eu acho que acaba cada vez tendo um bom senso mais adequado à situação e as pessoas se sentem confiantes em você, respeitam a tua opinião e, às vezes, sabe, isso é importante. As pessoas saberem o que você faz de coração e você se põe no lugar delas. Olha, no teu lugar, cara, isso aqui a literatura fala isso, isso, isso. Mas no teu lugar eu faria isso por causa disso, disso, disso. É verdade. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tenho sempre muito dentro de mim. E assim, é um compromisso que eu tenho comigo. Então, toda vez que eu dou uma conduta, olha, esse caso pulso virou cirúrgico, eu sempre ponho na minha cabeça, me operaria meu pai, operaria minha irmã, meu irmão. Sim, isso faz toda a diferença, né, doutor? Eu te indico a cirurgia. Se eu só operaria você e não operaria, ou eu estou no lugar errado, no que eu não estou fazendo. Sim, claro. Eu estou no lugar errado, ou tem alguma coisa errada, entendeu? Então é isso que a gente procura sempre passar essa verdade para o paciente, essa realidade. Claro. Isso é a coisa mais importante, porque assim a gente vai passar por aqui. Você vai deixar uma energia boa para um grupo de pessoas que você conviveu. Claro. Mas assim, o mais importante é você estar feliz com você mesmo, com sua conduta, com sua maneira de agir, e você sentir orgulho do que você faz. Acho que em qualquer atividade humana. Olha, e do lado de cá, Daniel, quando faz uma consulta com você vê eu sinto exatamente essa empatia sua de entender o lado aqui do paciente, o que ele está passando, a dúvida da tomada de decisão. Isso realmente faz diferença para quem está se consultando. E uma coisa que me preocupa muito hoje, por exemplo, você fala, Daniel, quanto tempo você teve? Pô, fiquei 27 anos fazendo a USP. Você faz 6 de formação, 6 de realização. Entrei em 91 como aluno. Saí em 2018. Aí depois desse período, formação, tal. Aí você faz isso, aí você continua ligado à estrutura de ensino da ortopedia. Então você vira preceptor. Preceptor, você fica responsável no primeiro, segundo, terceiro ano. Depois você continua como assistente. O que é assistente? O garoto é médico, mas ele está em formação, ele vai discutir o caso com você. Então você tem que ter uma postura. Postura não só faz isso ou faz aquilo. Não, uma postura em relação a como que eu atendo o paciente, como que eu respondo. Ó, essa situação você faz isso, essa situação você faz aquilo. Olha, eu estou atendendo um paciente que teve um trauma raquimedular, que o paciente ficou paraplégico. Como que você aborda isso? Eu estou atendendo um paciente que ele veio da Fundação Casa. Olha, dá aquela algema dele, como já aconteceu, o garoto estoura o pronto-socorro, vai embora, vai dar problema, tiroteio, vai dar. Entendeu? Já vi isso. Então, assim, quer dizer assim, você tem essa responsabilidade com aquele, entre aspas, garoto, aquele médico que tem informação. E, na verdade, eu me sinto ele uns anos antes. Então, isso. Agora, o que me preocupa hoje no ensino médico é isso. Cada vez mais os médicos não fazem especialização. Hoje, em média, no HC, no Hospital das Clínicas que eu fiz, Faculdade de Medicina da USP, em média, pelos dados que eu tinha visto, 30% de cada 100, 30 vão fazer especialização e o resto vai fazer o quê? Imagina as outras faculdades. Aí você diz, não, mas temos um monte de faculdade de medicina. Quantas faculdades de medicina você tem? Instituto da Criança, que é o SCUT. Instituto Emílio Ribas. Instituto do Câncer. Sim. INCOR. Prédios ambulatórios. Instituto de Ortopedia. Instituto de Psiquiatria. Cada instituto desse é um conhecimento de anos. Sim. No caso de linfoma não Hodgkin, células beiras, vai 3 horas da tarde, prédios amarelos, você vai encontrar lá os pacientes que tratam aquilo, os médicos que tratam aquilo, e tratam aquilo há muito tempo. Como que você pode querer você fazer curso de teste, dar aula de teste, e aquele garoto vai ter experiência para atender uma pessoa? Não vai ter. Eu entendo isso, juro, assim, não é que eu... Não, você acha... Não, eu acho que precisa ter um hospital-escola. Entendeu? Não é obrigação você ter médico. Na verdade, você precisa fazer o que você gosta. E segundo, você precisa ter instrumentos para você poder se desenvolver. Sim, claro. É uma preocupação muito grande que eu vejo hoje, virou um comércio. Eu estava conversando com um paciente meu aqui, eu até me assustei. Ele falou, olha, a média de quanto custa uma universidade hoje é o número de vagas de medicina. Eu falei, quanto assim? Eu falei, uma vaga de medicina vale 800, eu não sei se é verdade. Eu estou falando essa informação, não cheguei.
de 800 a 1 milhão de reais. Então, se tiver 50 vagas numa universidade de medicina, ela vale uns 45, 40, 50 milhões. Caramba! Cara, é isso? Eu falei, cara, mas uma coisa é ter vaga com hospital escola, outra coisa é sem hospital escola. Uma Sim. coisa é você ter uma orientação com um professor que está na turma 70ª, turma 100 e não sei quanto, lá formando gente. Uma coisa está na primeira turma, que ainda nem o MEC sabe se vai dar Pois é. licenciamento. Então, quer dizer assim, e assim, na verdade, o mercado ele não está muito preocupado hoje onde que você fez, se você fez, se tem a formação, se você procura. Está preocupado num carimbo para se responsabilizar. Aí eu culpo aquele carimbo que se dane. Cara, não é assim que funciona o mundo, não é assim que funciona a vida. Então a gente precisa levar um pouco mais as pessoas que organizam isso, precisam se pôr no lugar das pessoas que estão necessitando desse serviço. Claro, claro, sem dúvida. Tanto público quanto privado. Então a gente precisa ter isso. Então, uma coisa que às vezes me preocupa, né? Meus filhos acho que não vão fazer medicina, acho que. Mas mais novo, tem mais novo, agora mais velho já está fazendo. Mas assim, independente dos meus filhos fazendo, quem fizer, precisa ter essa mentalidade. Eu tinha professores que eu sentava do lado, eu era admirador, eu sentava do lado, eu diria que por osmose, quase a informação entrava em mim. Discutindo o caso no pronto-socorro lá, não é? Parecia que a informação entrava na gente, porque era tanto conhecimento. Eu saía de lá, eu precisava ler tanta coisa, que ele falou 3, 4 palavras dele, era tanta informação que eu precisava ler e depois do dia perguntar outra vez. Aí passava alguém, ele fazia uma descrição de uma pessoa andando, eu falei, caramba, aí eu ia atrás, às vezes, o senhor tem isso, tem, o senhor tem aquilo, tem, isso aqui. Como que ele sabe? Será que ele já viu aquele caso? Porque assim, só pelo andar. É uma experiência absurda, é isso que a gente precisa. Entendeu? Lógico, tem a parte de tecnologia, lógico que tem. Tem inteligência artificial, tem, a gente precisa disso. Vai facilitar nosso conhecimento, receber os artigos, ler. Excelente. Mas não pode se esquecer que você precisa ver paciente, tocar em paciente. Hoje tem muitas faculdades que fazem a formação em anatomia e não vê nem a peça. Não vê nem. Tá brincando? É tudo de plástico, borracha. Nossa. Cara, como que você vai fazer um negócio desse? Eu não entendo, né? Sei lá, que ainda bem que eu não estou nessa função, senão eu acho que ia atrapalhar muitas pessoas. Olha, Daniel, vou até aproveitar esse tema que você trouxe aqui para fazer um convite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para também se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente vai fazer uma conversa controversa, vamos aprofundar um pouquinho nisso que você está falando. Então, fica o meu convite para você que está nos assistindo, de dar um like também, fazer um comentário, compartilhar. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e oferece para você esse conteúdo e compartilha para mais gente. E você se inscrevendo no canal O Executivo, você vai ter acesso à conversa controversa deste episódio 111 e de todos os episódios anteriores. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar o Dr. Daniel nesses assuntos. E, Daniel, eu tenho uma outra pergunta para você, que é a respeito do seu estilo de liderança, né? Porque você geriu ali o Clube Paineiros do Morumbi, mas você tem que gerir a sua clínica também. Você tem algum estilo de liderança que você fala, olha, eu me baseio nisso aqui? Você tem algum líder que você considera como referência? Então, né? Na verdade, você começa a fazer as coisas, você vai fazendo um pouco por intuição, depois você vai vendo o que você fez, quem agiu daquela forma e deu certo, quem não agiu e não deu, né? Na verdade, o que eu senti muito, assim, o que eu sinto muito é assim, é muito importante, você tem os vários, quando você se relaciona com pessoas, tem os diversos níveis, e todos nós carregamos dentro da gente coisas que deram certo, coisas que deram errado, que na verdade são nossos traumas, que todo mundo tem, né? Sim, claro. E o que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que aprender a conviver com esse alter ego, esse ego grande que a gente tem às vezes, né? E saber reconhecer onde você toca nas pessoas, nesse ego das pessoas, que faz elas se sentirem menores do que elas realmente são. Sim. Então, se você conseguir mapear isso, né? Você tiver com as pessoas, você conseguir mapear isso, você vai causar muito menos desconforto às pessoas e as pessoas vão querer estar mais próximas a você, entendeu? E vão te respeitar da maneira que você gostaria de ser respeitado. Parece uma coisa meio complexa de falar isso, né? Mas, na verdade, assim, cada um tem uma... Eu vou dar um exemplo dos outros, de mim. Por exemplo, o cara quer, sei lá, trauma com comida. Pô, eu vou toda hora ficar instigando ele ali naquele, eu vou ficar molando a pessoa ali, não vai chegar comigo. Entendeu?
Então, eu não vou falar de comida, eu vou falar de outra coisa, entendeu? Sim, O cara sim, que tem sim. algum trauma com o negócio de esporte, o time dele não ganhou o Mundial. É. Ah, meu Deus, o cara ganhou o Mundial? Então, não tem jeito. Eu acho que se não ganhou, é difícil de ganhar agora, hein? Sou santista. Obrigado, entendeu? Mas no bom sentido, assim, você não tem que pegar e ficar cutucando. Você tem que valorizar o que é bom. Todo mundo Que tem alguma coisa bom. boa e tem alguma coisa que não é bom. E você É tem que isso. tentar escalar essa pessoa na posição que ela se sente bem, que ela é boa, que ela vai dar Isso, muito exatamente. melhor que qualquer um. Então, isso eu tentei Entendi. fazer no clube. Tentei fazer, eu faço aqui na minha clínica. E o que acontece? Sim, No clube, por exemplo, você sai hoje, sai do clube, sai. Eu vejo hoje pessoas que, depois um dia eu te mostro, assim, muito gratificante. Você vê famílias que sim. agradecem alguma coisa que você fez com o filho, ou pessoas que estão colaboradores, que ajudaram muito a gente lá, que fala, puxa, que bacana isso, que bacana aquilo. Não é que estão insatisfeitas, nada disso. É que elas Uhum. tinham um reconhecimento que hoje não têm. E talvez Entendi. quem está no comando não é por mal também, é porque também ela não passou por essa experiência, entendeu? Claro, sem Então, dúvida. assim, por isso que a gente tem que tentar falar e tal. Quanto mais a gente conseguir fazer as pessoas sentirem à vontade do teu lado, melhor elas Sim. podem conduzir a vida delas, entendeu? E te ajudar. Eu acho que é por aí. Não, mas é excelente isso que você está falando. Eu sempre procuro explicar para as pessoas que nós temos que compreender nossa natureza e a natureza das pessoas e usar aquilo que ela tem de melhor. Então, por exemplo, sei lá, eu estou aqui no 8º andar de um prédio. Se eu pular aqui para essa janela, eu vou me esborrachar lá embaixo, porque eu não tenho a natureza de um pássaro, então eu não consigo voar. Mas a mesma natureza que não me fez um pássaro permite eu construir um avião, e dentro do avião eu vou melhor do que qualquer pássaro. Então, quando você respeita a sua natureza, você consegue fazer coisas que às vezes você não imaginava. Agora, se você não respeitar, realmente a coisa não vai. E o líder tem que olhar para você dessa forma como você descreveu muito bem. Quer dizer, olha, no que você é bom, evitar aquilo que você não é muito bom assim e conseguir desenvolver você usando a sua natureza. E, Daniel, agora tem uma pergunta importante aqui. O nosso canal, ele se chama canal O Executivo. Quando você recebe os executivos aí para uma consulta, quais são as patologias mais comuns que afetam os executivos no lado ortopédico? Então, o que eu vejo muito, assim, executivo tem alguns perfis, né? Eu recebo muito executivo que é muito atleta, aquele que levanta cedo, o dia nem raio ainda está fazendo atividade esportiva, de alta intensidade, disputa maratona, existe esse perfil. Esse Uhum. perfil são as pessoas que não têm tempo, eles não têm tempo, Sim, até para sim, que quando eles vêm rápido, vão rápido, aí não, a gente sim. tem que ter uma coisa meio rápida, assim, objetiva. E assim, essas pessoas, qual que é a minha maior preocupação? Minha maior preocupação é que não deixe que eles tenham lesões e fiquem camuflando a lesão para provocar, por exemplo, um overtraining, uma fratura de estresse, alguma coisa Sim, assim. sim. Tá? E existe o outro perfil, aquele executivo, que é um cara muito tranquilo, faz tudo direitinho, faz o esporte dele da maneira que dá, tal, mas às vezes o tempo vai passando para ele. E o que Sim, acontece? Aquilo que ele fazia de esporte há 10 anos, há 5 anos atrás, hoje é pouco. Por entendi. quê? Não é porque ele ficou mais velho, na verdade ele tem que fazer mais vezes, não tanto a intensidade. Ah, Porque, na verdade, o que acontece com o ser humano? O ser humano ele vai desidratando durante a vida. Como assim? sim, sim. Pô, você tinha 1,80 m no exército, hoje estou com 1,73 m, perdi 7 centímetros. Na verdade, você desidratar os seus discos intervertebrais e perder a tua altura. Só que você Entendi. desidrata, você perde massa muscular, você perde flexibilidade, você perde elasticidade, você perde um monte de coisa. E o que acontece? Cada articulação tem um músculo que não desidrata e nem perde atrofia, tudo igual. Você Uhum. perde um músculo que atrofia primeiro. E você perde o Ah, equilíbrio naquela articulação. Isso leva ao processo de degeneração com o tempo. Se eu sei. tiver a capacidade de passar para aquela pessoa, se levanta, faça esse alongamento, faz isso, 5 minutinhos, isso, usa essa borrachinha assim, caramba, de repente esse cara não vai ser aquele maratonista, aquele baita atleta, mas ele vai ter uma qualidade de vida que ele não vai ter dor na coluna, ele não vai ter dor Sim, no joelho, é entendeu? verdade, faz Ele vai diferença. se sentir bem, ele vai fazer aquilo 2 vezes por semana, aquela bicicleta dele, aquele spinning, aquele... Às vezes, e pode ser bem forte, né? Eu vou falando do Pilates, mas o Pilates pode ser bem forte também. É E assim, verdade. ele vai ter uma qualidade de vida compatível com o que ele quer. Uhum. A gente não nasce para, na verdade, olha, o bonito é ser campeão do mundo, é ser campeão. Não, o bonito é você estar com um brilho no teu olho do que você faz. Claro, Não claro, interessa o claro. que você faça, entendeu? Faça bem, faça de coração, traga uma energia positiva para as pessoas. Valeu, entendeu? É isso que a gente tem que aprender. A Uhum. pessoa não precisa ter o meu conceito, ela tem que ter o conceito dela e estar feliz com É o conceito. verdade. Entendeu? Exatamente. É isso que é importante. Então, é isso que a gente tenta passar. Então, é muito importante quando você conversa com alguém, quanto maior for a abrangência, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais pessoas você tiver visto, quanto mais locais você tiver visto, mais você vai conseguir identificar o que é importante para aquela pessoa.
E você vai Entendi. alimentar o que é importante nela. E ela vai conseguir tirar o melhor dela e vai estar feliz com você por você ter feito isso. Entendi. Não, Mas excelente. é mais ou menos isso. Entendeu? Olha, doutor Daniel, assim, eu estou vendo aqui que a gente está quase uma hora falando, passou muito rápido, mas eu tenho mais duas perguntas aí para o senhor. A primeira é o seguinte: o senhor falou rapidamente do uso de tecnologia na medicina. Como que o senhor vê isso? Como que está o uso hoje, por exemplo? Claro, hoje se fala muito de inteligência artificial, mas para onde está indo a tecnologia, principalmente na sua área de atuação? Olha, eu tô achando, eu acho muito bacana. Eu tenho, sinceramente, não sei se porque meu filho começou a fazer a parte de, ele faz mecatrônica, É muito e eu legal, comecei né? a me interessar mais, mas assim, o que ajuda? As pessoas que querem se manter atualizadas ajuda muito, porque ela consegue É verdade. insight em determinado assunto, vem de uma maneira extremamente fácil dela conseguir, né? Nesse aspecto de informação é muito bom. Agora, no aspecto de formação também é muito bacana. Por exemplo, a gente já usa robótica para operar. Então, você ia fazer uma prótese de joelho. Quando eu era aluno, você já usava aquela prótese antiga, Search Evolution. O pessoal do pé de joelho e tal sabe o que eu estou falando. Lá para fazer a prótese, colocava os marcadores tal, direitinho Sei, e tal. sei. Praticamente você guiava a prótese para fazer aquilo ali. Dependia muito do homem. Hoje, o que está acontecendo hoje? Estão tendo os primeiros procedimentos que você está vendo, na verdade, não só a pessoa manipulando o robô autônomo fazendo o procedimento. É mesmo? Está começando essa corrente. Eu acho que isso daqui a 5, 10 anos vai ser uma coisa mais comum. E assim, como que você vai aprimorar esse robô para que ele não cometa tipos de nada absurdo, né? Ser humano, você tem um CRM atrás, como você responsabiliza esse robô? Eu É acho que esse verdade. modelo é o que está sendo estudado, que vai ser estudado nesses próximos 5 a 10 anos. Entendeu? Entendi. Como que vai ser feito. Mas assim, eu acho muito importante que as pessoas que lidem com IA, elas sempre se influem cada vez mais. Pô, a quantidade de informação que eu consigo ter acesso hoje, não tem comparação de quando eu Não tem estudei. comparação, é verdade, é verdade. E assim, é muito legal, eu acho muito bacana. Você tem acesso a artigos de revistas que eu não tinha, resumos e coisas assim que É muito bom. antigamente você pagava vários periódicos diferentes para você ter É acesso, verdade. né? Pagava um que se reunia, o que você quer de tal assunto. Hoje você tem isso, mas você tem coisas aí, peraí, eu quero. Você consegue ir na situação, você consegue ter um contato direto. É muito bacana. Agora, tem que saber, que nem o pessoal fala, né? Você tem que saber fazer as perguntas, você tem que ter informação, Exato. você tem que ter conhecimento. Uma pessoa que acha que vai lidar com IA sem ter conhecimento Não. é um pouco inocente. Eu acho assim, na verdade, você tem que ter muita informação e muito conhecimento para ele prosperar ainda mais com a IA. É isso mesmo, eu concordo, porque se você não tem esse conhecimento, você não tem condição nem de avaliar se a resposta de uma IA é verdade ou não. Porque você não tem o conhecimento, então você pode ser levado a informações que são totalmente erradas e você não sabe, né? Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente vai ter que estudar muito mais e ter que saber muito mais para saber, inclusive, avaliar a resposta de uma inteligência artificial. Acho que esse é o ponto. Exatamente. E, doutor Daniel, para a gente finalizar, é claro que o nosso canal aqui, eu gosto muito de falar com o senhor sempre, a gente fazia um tempo que a gente não conversava, mas assim, o nosso canal também é para quem é jovem, para quem está querendo ter uma carreira executiva, ou quem está começando na sua carreira, e eu queria que o senhor desse uma orientação para as pessoas mais jovens que estão nos assistindo, se ela quiser ter uma carreira tão bem sucedida quanto o senhor, tão exemplar, tão disciplinada e com tantos sucessos como o senhor teve, qual seria a grande recomendação para um jovem de 19, 20 anos que está ouvindo aqui o nosso podcast e queria aprender com o senhor? Olha, eu não sei se eu tenho essa conhecimento todo para falar, mas assim, como eu imagino essa situação é o seguinte. Sim. O que eu penso hoje, eu acho assim, como que uma pessoa, quando fica mais velha, ela se mantém viva, com energia, com brilho no olho para fazer as coisas. Sim. É quando ela faz coisas que ela gosta, de várias coisas diferentes. Por exemplo, uma senhora, Sim. ela faz o crochê, que ela sabe pintar, que ela sabe desenhar, que ela cuida de um jardim, que ela sabe com as amigas jogar, tomar um chá, que ela vai... Entendeu? Então, isso faz com que aquela pessoa, quando chega mais velha, Sim. ela nunca perde o interesse pela vida. Sim, sim. O que é interesse pela vida? Eu brilho no olho. Como eu posso reportar isso para um jovem hoje? Você vai entrar num trabalho. Lógico, você vai entrar num trabalho, mas o que é importante você estar no trabalho? É importante você conhecer as pessoas certas também.
você se apresentar de uma maneira certa, você estar preparado de uma maneira certa e conhecer as pessoas certas. Exato, exato. Aí você fala assim, como que eu faço para fazer isso? Isso não é uma coisa forçada, isso é uma coisa natural. Como que é natural? Poxa vida, você tem que fazer atividades diferentes. Você não vai fazer crochê, mas você vai fazer um esporte. Que esporte você pode fazer? O que você quiser. Eu preferi esporte de luta. Então eu vou no jiu-jitsu, quantidade de pessoas que comandam, que estão no jiu-jitsu, é enorme. Mas eu não fui atrás dessas pessoas, eu fui fazer bem o jiu-jitsu, o judô. Sim. E aí você vira uma pessoa que você é respeitada naquele meio. Ah, mas eu gosto de fazer xadrez. Cara, vai no xadrez, que vai ter gente muito boa que faz xadrez. Você vai jogar tênis de mesa, vai jogar tênis, vai jogar golfe, vai fazer basquete, aonde você estiver. Mas você tem que fazer uma coisa que seja real. Uma coisa real é a coisa que você faz de coração. Pô, mas não gosto de esporte? Vai fazer música. Eu não gosto de música? Vai pintar, vai desenhar, vai fazer o que te dá prazer. Entendeu? Produzir cor, não sei, você que tem que descobrir, mas assim, o conselho que eu dou para a pessoa mais nova, assim, não fique uníssono, pessoa de uma coisa só. Isso, aquilo, isso, aquilo. Não que seja ruim, mas se por acaso isso aqui sair da tua mão por algum motivo, em algum momento da sua vida, você vai pensar que o mundo acabou. É verdade. O mundo está só começando, entendeu? Você pode abrir o leque, né? Eu, na parte médica, um conselho, quem fizer medicina, meu pai falava, filho, isso é um conselho que eu recebi, que eu falaria para os meus filhos, né? Eu acho que pessoas que escutaram, né? Seja que nem uma aranha, meu filho. Você tem que ter um pé em cada lugar. Serviço público, um pé no serviço privado. Um pé... Isso não quer dizer que você não gosta, esse pé tem que ser real. Não pode ser uma coisa falsa. Se for uma coisa que você não faz de coração, você não se sente bem. Então, eu tive no serviço público por 27 anos. Olha só. Na USP, né? Fiquei 27 anos na USP, entendeu? Olha. E não fiquei mais tempo, porque realmente minha vida tomou um caminho que eu não conseguia ficar mais tempo lá. E fazer uma coisa real, ficar lá alguns momentos para dizer que faz parte, não faz parte da natureza da minha formação. Aí não dá, né? Na verdade, teve algumas possibilidades, mas eu não me sentiria bem, entendeu? A gente tem que fazer as coisas da maneira correta, então tem que ser real. Então, quando eu estou no tatame, eu vou lutar, pode ser que eu perca de todos ali, mas a turma sabe que a gente é do ramo. Você sabe que você é do ramo. Quando eu estou jogando tênis de mesa, a pessoa sabe que eu vou jogar tênis, esse cara é grosso. Mas ele tem noção do que está acontecendo. Entendeu? Na verdade, seja real no que você faz. Não perde com coisa que não vai trazer benefício. Às vezes a pessoa fica calfifando num negócio de ver uma coisinha de TikTok, não sei o quê, e acaba perdendo um tempo que é precioso, que não volta mais. É verdade. E quando você chega a uma certa idade, não sei se depois de 50, 60, você começa a pensar quantos anos eu tenho para fazer o que eu gosto. Quando você acha que você tem todo o tempo do mundo. É verdade. Aproveita bem seu tempo, faz valer bastante o que você faz de coração, vai dar tudo certo, não pensa lá na frente que as coisas chegam, você nem percebeu. É verdade. Bom? É assim que eu acho. Mas sensacional, Daniel. E realmente assim passa rápido, né? A gente já está quase chegando nos 60 ali, a gente vê assim, nossa, como chega rápido, né? A gente tem que aproveitar bem e realmente usar a sua natureza. Eu gostei muito da ideia da aranha, porque nos últimos textos que eu tenho escrito para a minha newsletter, eu tenho falado sobre isso, que sempre acontece de aparecer notícias de empresários que perderam tudo. Eu falei, olha, para você não perder tudo, você não pode investir tudo, você tem que investir um pouco em cada coisa, porque senão, na hora que você perde tudo. E o conceito, de certo modo, é o mesmo que você está passando de áreas de interesse que faz muita diferença na vida da pessoa, na carreira da pessoa. Sensacional, excelente orientação. Daniel, olha, estamos chegando aqui no nosso final. Eu, assim, estou honrado com a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que o pessoal que assistiu vai aproveitar muito, vai poder ouvir novamente várias vezes para que possam compreender quantas camadas de informação você passou aqui em 1h10. Então, só posso agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal O Executivo. Muito obrigado, doutor Daniel. Olha, eu que agradeço ter a oportunidade de ter participado desse canal, de estar na sua presença. Você sabe que é uma honra muito grande estar com você aqui. Imagina. E me desculpe de não poder ter vindo antes, porque assim, na verdade, eu tenho que organizar um pouco mais, eu falo tudo isso, mas assim, eu tenho um filho de 15, 18 anos, e eu sou muito ligado no meu filho, na minha esposa, as coisas, e tem o horário deles, tá, eu fico atrás,
mas assim, eu vou arrumar mais horário, vou poder estar mais presente, espero poder ter colaborado em alguma coisa. Muito obrigado de coração. Daniel, você sabe que família está sempre em primeiro lugar. Eu acho que o convite meu já faz realmente um bom tempo, mas acredite, para mim, eu sabia esperar também, que também faz parte, né, Daniel, da maturidade, né? Saber esperar o momento certo para conseguir aquilo que você deseja. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. E também a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, muito obrigado aqui pela sua audiência. Fica o convite. Agora eu vou gravar com o Dr. Daniel a Conversa Controversa, que são apenas para os assinantes. Tem um link aqui embaixo. Aliás, vou deixar os seus contatos aqui, Dr. Daniel, se o senhor me permite, para as pessoas que queiram conhecê-lo, entrar em contato com o senhor. Então, vai ficar os contatos do Dr. Daniel também. E, claro, o meu convite para você se inscrever no canal e ter acesso à Conversa Controversa que eu farei com o Dr. Daniel e também todas as demais dos episódios anteriores. Um grande abraço para você. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do podcast do canal Um Executivo. Nos vemos lá. Vamos em frente. Um grande abraço. Muito obrigado.